Olá, meus amigos, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Ontem eu terminei de ler mais uma vez, no meu tempo a sós com Deus, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo, é um livro de sabedoria, escrito na sua maioria por Salomão. Salomão, ele é conhecido por ser o rei sábio de Israel. Ele é o autor de maior parte do livro de Provérbios, assim como também Eclesiastes e Cantares. O livro de Provérbios é um livro classificado como livro de sabedoria na Bíblia. E é escrito na sua maior parte na forma de poesia, tá certo? Então, às vezes, a gente vai lendo o livro de Provérbios e se depara com algumas estruturas que parecem um pouco confusas, porque o autor do livro de sabedoria, como é o de Salmos, por exemplo, ele tem algumas maneiras um pouco diferentes da língua portuguesa de estruturar um texto, tá certo? Então, por exemplo, ele às vezes introduz um assunto e o assunto ele passa para além do versículo, ele pula um versículo às vezes, ele faz uma introdução, aí lança uma pergunta, depois faz uma conclusão. Mas o meu foco aqui não é estudar a estrutura do livro de Provérbios, muito pelo contrário. O livro de Provérbios, especialmente o capítulo 31, foi o que eu li ontem, é um capítulo bem conhecido que fala sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, considerada por muitos uma mulher perfeita, utópica, ideal, tá certo? E eu acho interessante porque o livro de Provérbios, o capítulo 31, é um capítulo sui generis. Em que sentido? Diz aqui, eu vou começar fazendo uma coisa diferente, porque a maioria das pessoas quando lê o capítulo 31 de Provérbios já pensa logo na mulher virtuosa, mas o meu foco aqui, na verdade, foi a primeira parte do capítulo. E diz assim: oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Então, em primeiro lugar, quem é Lemuel? Lemuel não foi rei em Israel, não foi rei durante a Israel unificada, nem depois no Reino do Norte, Israel no Reino do Norte, né? Nem muito menos rei de Judá, né? E Massá é uma região que fica na região da Arábia. Então, segundo Gênesis, essa região ela foi destinada aos filhos de Ismael. Ismael teve 12 filhos príncipes em Israel. Assim como Jacó teve 12 filhos, Ismael, tio dele, teve também 12 príncipes, né? 12 filhos que foram príncipes ali na região próxima a Israel. Tá certo? E Massá seria nessa região. Então Lemuel possivelmente seria um ismaelita. Muito embora alguns estudiosos, principalmente rabinos, quisessem atribuir Lemuel como um pseudônimo de Salomão, para tentar unificar todo o livro de Provérbios debaixo de uma mesma autoria, tá certo? Mas a evidência bíblica aponta o contrário. Mas eu acho interessante porque essa pessoa, esse Lemuel, e aqui eu vou fazer uma conjectura, né? Salomão, a gente sabe que ele se casou com muitas mulheres. E talvez esse rei Lemuel tenha sido alguém do seu convívio, pode ter sido talvez o pai de uma de suas esposas, tá certo? De alguma maneira ele entrou em contato com Salomão, que Salomão era o rei sábio, e transmitiu também parte da sua sabedoria. E Salomão considerou essa sabedoria de Lemuel no tocante a esse capítulo inspirado por Deus. E por isso ele incorporou ao texto bíblico, tá certo? Eu acho interessante porque isso mostra que Deus não se revelou unicamente ao reino de Israel. Israel, como povo étnico, realmente era o povo escolhido de Deus, era o povo da promessa, conforme a gente vê lá em Gênesis, na história de Abraão, tá certo? Deus, ele promete que da descendência de Abraão surgiria alguém, no caso de Jesus Cristo, que abençoaria todas as nações, ele como um israelita étnico, né? Mas Deus também prometeu a Abraão abençoar a descendência dele por meio de Ismael. E aqui eu vejo uma bênção de Deus por meio de Israel, né? Ou de Ismael, perdão. E Deus ele alcança, desde o Antigo Testamento, todos os povos da terra. Israel, obviamente, ele era escolhido por Deus, mas não para se fechar em si próprio, mas para ser como um farol para as nações. E mais interessante ainda, eu acho, que aqui ele diz o seguinte, no verso ainda, os quais sua mãe lhe ministrou. Essa mulher anônima, a mãe do rei Lemuel, é a fonte da sabedoria dele. Então, quão devedores nós somos das nossas mães, pela sabedoria de Deus que elas nos transmitem muitas vezes. E o livro de Provérbios como um todo, a gente vê diversas vezes que o filho sábio é aquele que escuta os conselhos de sua mãe, aquele que obedece a sua mãe. Pelo contrário, o que é insensato acaba envergonhando a sua mãe. E aí fala da questão da disciplina bíblica, da vara, né, do uso da vara. Infelizmente muito criticado hoje em dia por psicólogos
e por pessoas adeptas do reforço positivo, né? Enfim, nada contra o reforço positivo, tem seu espaço também, mas a Bíblia é muito clara que a disciplina bíblica com o uso da vara, né, o castigo físico, é necessário muitas vezes, tá certo? E eu acho interessante porque vamos só olhar alguns versículos aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, era só mais para trazer uma pequena reflexão que eu mesmo pensei ontem e trazer como desafio para vocês também hoje. E no verso 2, que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações. Então os filhos são resposta das nossas orações a Deus. Quantas mulheres hoje em dia, infelizmente, lutam para engravidar e não conseguem. Enquanto isso, muitas pessoas na flor da idade, em vez de estar tendo filhos e cumprindo o mandamento de Deus de povoar a terra, né, tem se dedicado a criar plantas e animais e chamá-los de filhos. É uma pena, né? E por outro lado, outras tantas fazem abortar crianças. Mas filhos, conforme o Salmo 127, são herança do Senhor, tá certo? Mas olha só os conselhos que essa sábia mulher dá ao seu filho que é rei, né? Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho. Tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Então você percebe aqui os conselhos que ela dá àquele rei, que ele não se envolva com mulheres que não vale a pena, mulheres imorais, mulheres corrompidas, né, digamos assim, mulheres sem valores de Deus, certo? E que ele também não se entregue à corrupção, que ele governe de maneira honesta, de maneira correta, sensata. Olha só o que ele fala aqui também, que ele não seja uma pessoa dada ao vinho, ou seja, não seja uma pessoa que vive em constante estado de embriaguez. Por quê? Porque a bebida ela afeta o nosso sentido, o nosso bom senso, o nosso discernimento e a nossa maneira de se relacionar, tanto no público quanto no privado, tá certo? Ela frisa muito bem, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Então a pessoa num estado de constante embriaguez, ela é muito facilmente manipulável, ela cede nos seus valores, Eu lembro aqui das histórias de Sansão, que Sansão era nazireu, não era nem para ter bebido, mas vivia bebendo, né? E como aquilo prejudicou a sua vida, né? E não só a dele, a vida de Israel como um todo. Aí ele continua, o autor aqui, Lemuel, continua o texto aqui dizendo o seguinte: dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados, bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Então perceba, já caminhando para o fim, que o rei naquela sociedade, naquela cultura e naquela época, ele era o rei, mas ele era também muitas vezes o sacerdote e ele era muitas vezes também o juiz. Então era com o rei que nós iríamos pleitear uma causa. Eu acho interessante porque Jesus, em determinado momento, fala de uma parábola da mulher que vai até um juiz iníquo e fica insistindo com ele. E ele usa essa parábola para afirmar que nós devemos ser insistentes com as nossas orações. Não no sentido, obviamente, de Deus ser iníquo, não. Mas no sentido da persistência, da insistência. E aqui a gente vê que quando o governador é ímpio, quando o juiz é ímpio, não adianta, infelizmente, a gente ser persistente. Às vezes a gente é tentado a desistir. É uma realidade que, infelizmente, o nosso país parece estar passando, né? Eu queria que o nosso país, as pessoas realmente se convertessem, lessem as escrituras sagradas, lessem de modo geral, se educassem, né? Mas principalmente as escrituras sagradas, e pensassem melhor que tipo de governante nós temos escolhido. Se são homens que se relacionam com mulheres virtuosas, como é o capítulo 31, logo em seguida vai falar de uma mulher assim, né? Se eles escolheram para ser suas primeiras damas, mulheres assim, ou pelo contrário, né? Se são mulheres que trazem a vergonha à nossa nação, ao nosso estado, à nossa cidade. Se são governantes dados a beber, se passam muito tempo em fuga, porque a bebida a gente sabe que ela traz alegria, traz prazer, traz satisfação, mas em muitos sentidos ela é uma fuga, ela é um escape para uma vida vazia sem Deus.
Então, se são pessoas assim, se são pessoas que se deixam corromper, tá certo? E que, em vez de estar defendendo o direito do pobre, do desamparado, do necessitado, do fraco, faz amassar ainda mais a cana quebrada, né? Como diz a Escritura. Faz esmigalhar ainda mais o pobre, tá certo? Então, que tipo de governante nós temos escolhido? Eu estou falando isso, graças a Deus, num ano que não é ano eleitoral, então não considere isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está vendo esse vídeo, como um atentado a B ou C, não. Mas que isso possa servir para a gente refletir na nossa vida mesmo. Quem tem sido os governantes que nós temos escolhidos. Amém? Deus nos abençoe.